Ontem o Vasco empatou o clássico em 2-2 com o Flamengo e alguns jogadores acabaram se destacando. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês nos mínimos detalhes como foram as partidas do Rojas, o camisa 10 do Vasco, e do Adson, que entrou no segundo tempo colocando fogo na partida. É o que o torcedor do Vasco fica sem entender em alguns momentos, como o Adson continua sendo reserva do time do Vasco, sendo que todo jogo que ele entra ele muda o cenário da partida, ele consegue de forma positiva fazer o Vasco jogar bem e participar dos lances mais perigosos do time. Então deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp, só assim ele vai chegar ao maior número de pessoas possível, e torne-se membro do nosso canal. E para quem já é membro do nosso canal, é só você entrar na aba comunidade, que vai estar lá o link do grupo exclusivo para membros no WhatsApp, no qual eu tenho contato lá direto conversando com vocês. E para quem ainda não se tornou membro, é só você clicar aqui embaixo. O nosso plano de membros, eu acho que é o mais barato que tem do YouTube, cara. Se eu não me engano é R$2,99, algum valor assim, algo irrisório. É só você se tornar membro para você participar desse nosso grupo exclusivo. Beleza? Agora sim, vem comigo. E eu vou começar destacando para vocês como foi a partida de Rojas contra o Flamengo. Ele que jogou como esse camisa 10 de ligação do time do Vasco. O Brenner era o centroavante, o Rojas era o camisa 10, o Thiago Mendes e o Barros como volante. E uma coisa que me chamou bastante atenção é como o Rojas ele veio buscar a bola muitas vezes. Essa saída do Vasco no pé dos zagueiros e como ele conseguiu participar fazendo o time andar para frente em vários momentos. Essa foi uma excelente finalização perigosa dele. Parece que era uma bola fácil, mas era uma bola muito difícil, e essa é uma característica do Rojas. Ele consegue dar essas finalizações e colocar essa bola para quicar bem em cima do goleiro. E essa bola muda de direção muito rápido. Tu vê que o Rossi vai até na defesa de segurança, vai mais ali com a manchete. Mas foi uma bela finalização do Rojas de muito longe, é uma característica dele bater bem com ambas as pernas. Ele também tem esse arraste com a bola que faz diferença, e a capacidade dele de encontrar o homem livre do Vasco. Onde estava a vantagem aqui para o Vasco? Se o Puma fixou por dentro, ele vai atrair essa marcação do Alexandro, e se o Samuel Lino não estiver acompanhando o Paulo Henrique vai sobrar livre. Então o Rojas, quando essa bola cai no pé dele, ele já mapeia e já vê essa vantagem para o Vasco. A qualidade técnica dele tu vê que é acima, né? Aquele passe ali que ele dá, conseguindo conectar bem com o jogador e fugir da pressão. E a bola não queima no pé dele. Não queima, é um jogador que ele tem calma, tem tranquilidade, que gosta de ter a posse. Tu vê que muitas vezes ele tem uma condução mais longa dessa posse de bola e fazendo o time do Vasco andar dentro de campo, fazer o time ganhar metros à frente, a gente pode dizer. E ele tem uma característica muito interessante que até o torcedor do Vasco já está acostumado, que é dele esconder bastante a sua intenção, né? Do que ele quer fazer na jogada. Muitas vezes ele esconde a intenção até o último momento, e é só depois que ele realmente realiza a ação que ele queria. E isso dificulta o adversário ler o jogo do Rojas. Boas conduções, né, cara? É difícil de tomar a bola dele. Se eu não me engano, teve somente um lance que algum jogador do Flamengo conseguiu tomar a bola do pé dele. O tempo todo ele protege bem o Rojas, olha. Ele recebe a posse de bola e ele vai meio que ganhando o respeito dos adversários no decorrer da partida, no decorrer do campeonato. Porque o adversário sabe que se for de primeira, ele vai dar corte no adversário, vai sair dessa marcação. De novo, encontrando uma excelente bola ali para o Paulo Henrique livre para poder fazer o cruzamento. Esse lance aqui do Rojas, cara, eu não sei se ele quis tocar, se ele quis finalizar, mas quase que deu aqui uma assistência pro Brenner, cara. Se o Brenner consegue tocar essa bola por cima, o Puma tava livre lá atrás. E até às vezes é algo que eu acho que falta no Rojas, que ele fez naquele lance ali, que é ele pisar mais dentro da área. Eu acho que quanto mais ele pisar dentro da área, vai aumentar ainda mais a chance dele de marcar gols com a camisa do Vasco. Aqui ele acabou errando o passe pro Brenner, mas ver esse arraste dele de bola é muito bom. Pra lá, pra cá, tira o Jorginho, protege, ele tem essa proteção com o braço que dificulta muito do adversário chegar perto dele pra tomar essa bola. Esse jogo de braço é extremamente importante no futebol. As penteadas dele, cara, o adversário fica perdido, né? Porque sabe que se for marcar às vezes o passe, ele vai pentear e vai cortar.
é que essa tentativa do chute médio a longa distância acabou sendo a finalização sem muito perigo, que ele vai criar uma linha de passe aqui com esse corte, engana o Pedro e aí consegue conectar o passe no Cuesta. E cara, eu acho que o Rojas, acho não, tenho certeza porque isso já aconteceu, essa foi a única bola que ele perdeu, ele estava meio que cansado aqui nessa parte do jogo. Mas eu tenho certeza que o Rojas se aproximando do Adson, o tempo todo quando eles se aproximam sai coisa boa pro Vasco. Porque são dois jogadores que têm um pé bom, eles são jogadores que acertam os passes, que dão segmento às jogadas. E que são jogadores que pensam diferente, pensam fora da caixa, conseguem às vezes conectar passes diferentes, conseguem fazer o jogo do Vasco de fato fluir dentro de campo. Jogadores leves, de boa qualidade técnica. Eles têm que jogar mais vezes juntos, o Vasco só tem a ganhar com isso. E essa foi a partida do Rojas. Muita gente estava cobrando que ele fizesse uma partida no qual chamasse a responsabilidade. Em um jogo grande, um clássico, e ele fez contra o Flamengo. Chamou a responsabilidade, não se omitiu do jogo em momento algum, participou da partida o tempo todo, pedindo bola, carimbando jogada, encontrando homem livre. Bom jogo do Rojas, não foi espetacular, mas foi um bom jogo dele sim. E assim foi a excelente entrada do Adson em Vasco versus Flamengo. Ele entrou jogando como esse ponta direita que de fato, né? E muitas vezes ele alternava com o Puma entre ele jogar mais por fora e mais por dentro. Mas o Adson ele é um jogador que ele faz o jogo do Vasco fluir. Porque ele acerta os passes, ele dá continuidade às jogadas e ele é um jogador que ele trabalha com essa bola sempre muito próximo ao corpo. Ele tem muita agilidade, o Adson. Ele muda de direção muito rápido. Ele tem algo que às vezes falta também no Vasco, que é esse trabalho de um passe um pouco mais vertical. Vocês vão ver aqui agora ele primeiro dando alguns passes para trás, mas tu vai ver ele conseguindo encontrar passes verticais, passes que vão ter a intenção de realmente fazer o Vasco jogar para frente, de dar continuidade aos lances. O primeiro passe dele aqui um pouco mais vertical por Rojas, já conecta aqui com o Puma Rodrigues, recebe essa bola e vai buscar mais uma vez um bom passe vertical aqui para o Andrés Gomes. E de novo, olha só, esse lance aqui é muito bom para a gente exemplificar como o Adson dá diferença nesse time do Vasco. Porque ele vai fugir dessa pressão do Jorginho e deixar um para trás. E ele vai fugir dessa pressão também aqui do Everton Araújo, vai deixar mais um para trás. Já deixou dois marcadores, os dois volantes do Flamengo para trás. Agora o Vasco tem campo para trabalhar. Mas isso só aconteceu porque o Adson ele tem coragem para jogar. E além da coragem, obviamente, qualidade técnica também para fazer acontecer o jogo. E ele tem esse drible curto que faz muita diferença. Olha só, mais uma vez o Adson aqui pensando fora da caixa. Muitos jogadores ali pegariam aquela bola e alçariam para a área. Não, ele fez o passe no Piton que estava mais bem colocado por dentro, para depois sim o Piton balançar a bola para dentro da área. Recupera a posse de bola, arrasta por dentro. Bola sempre muito próxima ao corpo, e isso dificulta o adversário. Tu vê que ele vai minando a mente dos jogadores adversários. Olha só a entrada já que o Alexandre vai dar nele, porque levar o chapéu. Os jogadores adversários começam a ver que não estão achando o Adson na bola, eles começam a querer bater. Já foi assim no jogo contra o Olímpia, no Adson e no Rojas, e continua. Foi assim também no jogo contra o Flamengo. A bola não vai dar. Esse drible curto dele é muito difícil do adversário pegar, cara, porque o Adson ele é muito ágil. E outro ponto que eu já tinha destacado no vídeo anterior do jogo dele contra o Olímpia, que eu destaco aqui novamente, vê que o tempo todo ele tá se movimentando, ele toca e passa. Toque dá opção para receber o tempo todo, ele não fica estático em campo, cara, o Adson. O tempo todo ele tá dando opção, tá gerando novas linhas de passe pros seus companheiros. E novamente, o passe diferente. O Adson ele tem essa capacidade de passe de ruptura na última linha que outros pontas do Vasco não tem, por exemplo. E aí ele conseguiu conectar ali um ótimo passe no Andrés Gomes, que quase saiu uma jogada de gol pro Vasco. Faz o passe, se movimenta. Tu vê como é importante ele se movimentar para levar às vezes um marcador com ele para gerar espaço. São coisas às vezes que a gente vê no jogo assim na hora, né, na emoção a gente não percebe, mas quando a gente para aqui para ver de forma mais detalhada a gente consegue perceber. E o Adson ele é um jogador que ele faz o Vasco jogar mais agrupado, os jogadores se aproximarem, aqui no caso, né, o Thiago Mendes, o Puma Rodrigues se aproximam para gerar triangulações e essas jogadas fluem. E novamente o Adson vai ter que ser parado com a falta, olha só, ele vai dar essa caneta de letra no Everton Araújo humilhante e ninguém falou sobre esse lance, mas olha o que vai fazer o Wallace. Só na cara aqui do Adson. Mas a arbitragem nunca vê, né, cara? Infelizmente a arbitragem nunca vê um lance desses. Se é do Vasco, vai no VAR, olha 1 milhão de vezes até tentar achar alguma coisa pra expulsar.
Mas o Watson é um jogador muito talentoso, é um jogador que, assim, ele é de grupo, né? Não é um cara vaidoso, tu vê? Ele joga pro time o tempo todo, não joga pra ele somente, ele joga pro time pra tentar fazer realmente o time conseguir o resultado. Mas essas foram as boas partidas do Watson e do Rojas. Uma pena que não teve mais tempo de jogo, porque eu acredito sim que o Vasco teria muita capacidade de conseguir chegar ao terceiro gol, da forma que estava jogando no final do jogo. Mas é isso, gostaram do vídeo? Deixa o likezão, se inscreve no nosso canal pra não perder nada que eu publicar aqui. Eu vou ficando nessa, abração do Francesco, é nóis. Ui.